Boa noite. Boa noite. Hoje nós vamos conversar com o ex-prefeito do município de Itaú e pré-candidato a deputado estadual Ciro Bezerra. E o deputado Albert Dixon foi condenado, multado pelo TRE. O cenário político está no ar. Participe do nosso programa de hoje, quarta-feira começando, tem aí muita reportagem muita informação, na verdade, sobre a Câmara de Mossoró. Hoje teve sessão ordinária. Hoje teve, viu, Vonúvio? A ordem do dia de ontem, que não aconteceu por falta de quórum. A gente trouxe aqui para você. Vamos também trazer a entrevista com o ex-prefeito do município de Itaú. Vamos conhecer um pouquinho sobre o município de Itaú e falar sobre campanha eleitoral, eleições 2022, com o Ciro Bezerra. Você participa, manda sua pergunta através das nossas redes sociais, Twitter, @CenaPolíticoTCM, WhatsApp 88028979 e o Instagram, @CenárioPolíticoTCM. Boa noite, Vonúvio. Boa noite, Carol. Boa noite para você, minha amiga telespectadora. Boa noite para você, meu amigo telespectador. Estamos começando mais uma edição do Cenário Político TCM, ao vivo para toda Mossoró e várias cidades que possuem os serviços da TCM. A gente, desde já, aguarda a sua participação. Você que está aqui em Mossoró, você que está longe, está aqui na região ou está nos acompanhando pela internet através do nosso site, o tcmnoticia.com.br. A gente aguarda a sua participação nesta quarta-feira, metade da semana, Carol. Depois é só aguardar o final de semana e o avançar, né, desse calendário eleitoral, que a partir do dia 16 começa já a campanha propriamente dita. Próxima terça-feira, e o negócio vai ficar bom. E só corrigindo aqui, antes da gente trazer a nossa primeira reportagem do dia, o Ciro, ele é pré-candidato a deputado federal, viu? A gente vai conversar sobre isso no programa de hoje. Vonúvio. Vamos seguir com informações da Câmara de Mossoró. O plenário do Legislativo moçoroense aprovou hoje um projeto de lei que obriga bares de Mossoró a prestarem apoio a mulheres em risco. Os estabelecimentos terão que se preparar para cumprir a medida. O projeto de lei da vereadora Carmen Júlia estabelece que bares, restaurantes e casas noturnas de Mossoró adotem medidas no auxílio à mulher em situação de risco. O projeto trata de que bares, restaurantes e casas noturnas possam auxiliar as mulheres que estejam correndo risco de violência. Então, de extrema importância, porque sabemos que muitas brigas e discussões começam justamente nesses locais. Pelo projeto, o estabelecimento terá que principalmente fazer a comunicação do ocorrido à polícia e afixar cartazes nos banheiros e em outras dependências do local sobre a disponibilidade do auxílio. Para aprovação, houve diálogo com a bancada governista. Esse projeto estava em pauta de ontem e eu conversei com a autora do projeto, a vereadora Carmen, e tinha alguns pontos que precisava de uma correção, que a Câmara ela não legisla sobre assuntos específicos da União, relação empregador-empregado. E diante desse contexto, ela hoje apresentou um destaque e diante desse destaque ela suprimiu tanto o inciso 1º e o 2º, como o artigo 5º e 7º desse projeto, e nós realmente seguimos, teve a votação por unanimidade. Após a aprovação da redação final e sanção do projeto, os bares de Mossoró terão 45 dias para se adequar e cumprir a determinação. 45 dias, Carol, para que os bares, restaurantes e casas noturnas possam colocar essa lei em prática, que traz também para afixar cartazes em locais como banheiro feminino e tudo, informando para essas mulheres que em qualquer risco, possa procurar o bar, o restaurante e a administração dessas casas noturnas para que seja feito esse auxílio. Precisamos intensificar, trabalhar essas linhas, porque quanto mais nós conscientizarmos os direitos e deveres, nós vamos poder realmente colher bons frutos dos resultados. E esse projeto ele traz isso, ele traz pontos que realmente podem colaborar com a vida, principalmente da mulher em vulnerabilidade. Esperamos que os estabelecimentos, os bares, né, Vonúvio, eles colaborem, contribuam realmente. Se a mulher buscar uma ajuda, buscar um socorro ali no estabelecimento, que realmente seja ouvido. A gente costuma ver, às vezes, muitas vezes, a culpabilidade da mulher
quando acontecem casos assim, muita gente sem querer se meter, aquela história de briga de marido e mulher, ninguém mete a colher, mas não é bem assim que funciona. É importante, sim, estar todo mundo atento e o estabelecimento comercial não permitir que uma situação de risco que pode se transformar numa situação de agressão perdure, continue. Então, os bares de Mossoró, os donos desses estabelecimentos, já ficando atento aí, porque essa lei vai ser sancionada, já foi aprovada, e em breve os bares terão que afixar cartazes e se preparar para esse tipo de situação, caso ocorra. E essa preparação, Carol, ela precisa vir também com o apoio do Executivo Municipal. Tem que reunir esses donos de bares, tem que chamar as autoridades, orientar da maneira correta para ajudar mulheres em situação de violência nesses estabelecimentos. Vamos então agora começar a nossa conversa no programa de hoje. A gente ainda vai trazer sobre mais um projeto da Câmara Municipal, ainda no programa de hoje. Vamos falar sobre eleições de 2022. Tem notícia aí, decisão do TRE. Já mais um candidato multado aí por propaganda extemporânea, ou seja, fora do período da campanha. Então, a gente traz daqui a pouco mais informações. E agora a gente conversa com o Ciro Bezerra. Ciro é ex-prefeito do município de Itaú. Itaú fica ali vizinho a Apodi, aqui na região oeste. Tem pouco mais de 5 mil habitantes. Mas já vou começar com um feito muito interessante do município de Itaú neste período de tensão, período tenso de pandemia que a gente viveu nos últimos anos. Foi o primeiro município de todo o Rio Grande do Norte a decretar o lockdown. E o Ciro era prefeito nessa época e foi quem resolveu tomar essa decisão. Vamos falar um pouquinho do município de Itaú e dessa decisão. O município tão pequeno tomou esta decisão tão drástica que na época ainda era muito questionada. O vírus pouco conhecido, todo mundo sem saber o que fazer, e o município resolveu fechar as portas. Boa noite, Ciro. Boa noite, Carol. Boa noite, Vandúvio. Boa noite a todos os telespectadores que estão assistindo o cenário político pela TCM Canal 10. E naquele momento, inclusive, eu dei várias entrevistas naquela época, porque foi uma atitude realmente que nós tomamos, mas com a segurança em primeiro lugar, segurança à vida, e nós precisávamos conter o vírus na nossa cidade naquele período. É uma cidade pequena, onde praticamente todo mundo tem contato com todo mundo, e nós não podíamos deixar que o vírus se alastrasse e provocasse mortes naquele momento. E era um momento muito difícil, porque o vírus era totalmente desconhecido ainda estava com muitos estudos, muitas análises, e nós fomos aconselhados por um comitê gestor que nós montamos assim que nós tivemos os primeiros casos, que foi 11 casos, e nós montamos esse comitê gestor, e esse comitê gestor nós fizemos várias reuniões e decidimos fechar a cidade, fazer o lockdown, para que nós pudéssemos bloquear o vírus naquele momento. E o lockdown foi um sucesso, nós conseguimos parar a cidade, e os cidadãos de Itaú naquela época também compreenderam a necessidade e fizeram uma parceria junto com a prefeitura, porque não saíram de casa. Nós temos até imagens naquela época que a cidade parecia uma cidade deserta, né? Todo mundo em casa, cumprindo as determinações da prefeitura. E com isso, nós conseguimos bloquear o vírus naquele momento. Passamos uns 2 meses sem ter mais nenhum caso, né? Então, nós conseguimos, naquele momento, bloquear o vírus e afastar o vírus da cidade. Porque nós sabemos que se tivéssemos deixado essas 11 pessoas que estavam contaminadas com o vírus continuar circulando, perambulando, e tinha outras pessoas que eram suspeitas porque tiveram contato, esse vírus poderia se alastrar e ter causado, naquele momento, muitas mortes, e era isso que nós não queríamos. Nós preservamos a vida em primeiro lugar. Houve prejuízos econômicos através desta primeira experiência? Nós fizemos um estudo que, inclusive, para nós decretarmos o lockdown, nós fizemos um estudo e nós conseguimos fazer o fechamento da cidade no período em que não havia tanta circulação de dinheiro. Nós fechamos entre o dia 15 e o dia 30, eu não recordo aqui a data especificamente, justamente no período em que não circula muito dinheiro, porque as empresas pagam o salário até o 5º dia útil, a prefeitura pagava dia 30, né, o Estado também. Então, nós tivemos esse cuidado para que nós não prejudicássemos o comércio local. E houve prejuízo, sim, porque portas fechadas naturalmente causam prejuízo. Porém, o prejuízo foi minimizado.
Vamos então fazer um intervalo. No próximo bloco a gente volta e conversa mais com o ex-prefeito do município de Itaú, Ciro Bezerra, que está aqui com a gente hoje e vai conversar também sobre eleições. Daqui a pouquinho.